Alô, irmãos, graça e paz, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Boa tarde em Cristo. Você esteja tendo uma tarde esplendorosa, uma tarde abençoada. Aqui estamos, tivemos um pequeno problemazinho com a conexão, mas aqui já estamos de volta para dar início aí a nossa live, né? E para dar início à nossa live, o tema de hoje, nós vamos estar vendo uma parte da teologia cristã, né? A teologia básica que envolve a pessoa de Cristo. Então nós vamos estar olhando hoje, nós vamos estar falando algumas coisas acerca da cristologia, né? A doutrina, o ensinamento acerca de Cristo, da pessoa maravilhosa de Cristo. E espero que você fique comigo até o final. Se não ficar, depois nós vamos estar disponibilizando no YouTube, no nosso canal. Desde já te peço que você nos segue lá no nosso canal, né? Conectados aos Céus, através da palavra. Que você nos ajude a conectar mais pessoas ao reino dos céus, né? Que essa é a nossa finalidade. Não tenho outra finalidade a não ser a propagação da palavra, né? Muitos fazem muitas coisas aí com outras intenções, de like, de ganhar notoriedade, mas a minha função aqui é apenas dar continuidade ao meu chamado, ao ministério que o Senhor confiou nas minhas mãos, né? E nós cremos que nós não precisamos apenas de uma plataforma, né? Nós temos a maior plataforma do mundo, temos o maior púlpito do mundo, que é a internet, né? E que nós possamos de fato, de verdade, utilizar todas as plataformas que o Senhor nos disponibiliza, né? E sabendo que o inimigo tem utilizado para seus afins, e nós a utilizamos para a propagação do reino, expandir o reino através da palavra, propagar a palavra, cumprir o ID de Jesus, né? Muitos podem usar a internet como esse instrumento, né? Como essa forma de propagar, de pregar a palavra. Muitos têm vergonha, muitos têm, né? Enfim, é um canal, né, que enquanto o diabo usa para pornografia, para expor os outros, com intenções políticas, né, ganhar dinheiro, fazer grandes coisas pela internet, né, ensinar golpes, fazer tantas coisas, nós a utilizamos com o intuito de propagar o reino, de pregar a palavra. E essa é só a intenção do nosso canal, esse é o nosso encargo, né? De propagar o reino dos céus e cumprir o ID de Jesus. E que você esteja tendo um princípio de final de semana, sexta-feira, né? Abençoada, sexta-feira abençoada. Prepare-se que, segundo a meteorologia, vem tempo aí difícil, né? Que nem o Senhor fala também na sua palavra que haveria tempos difíceis. Só que o tempo difícil que o Senhor se refere é o tempo do fim, né? E com esse calor todo aí, a temperatura ainda vai mudar. Então isso quer, fazendo uma analogia, né? Com essa temperatura aí que está quente hoje, daqui a pouco vai estar esfriando a partir de amanhã ou hoje à noite. A qualquer momento também o Senhor, Ele pode voltar para nós. Então nós devemos estar apercebidos, né? Saber como transitar. A Bíblia fala que o coração do sábio, ele entende o tempo e o modo de Deus. E nós, como cristãos, nós como servos do Senhor, devemos nos preocupar, né? Em propagar o reino, sabendo que o Senhor está às portas, Ele está voltando. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a sua voz, Ele entrará em nossa casa, ceará conosco. Então, irmãos, Deus está nos convidando à comunhão, tá? Então,
que você tenha uma tarde esplendorosa e que nós possamos de fato, de verdade, né, transitar um pouco aqui, né, desfrutar um pouco aqui. É um tema exaurível, né? A gente não vai conseguir exaurir, né? Até porque a pessoa de Cristo é uma pessoa totalmente exaurível. Nós não vamos em poucas horas estar explorando todo esse assunto maravilhoso. Paulo falando a Timóteo, ele fala que o coração de Deus, a vontade de Deus é que todo homem seja instruído na palavra, né? E que todo homem possa chegar ao pleno conhecimento da verdade acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca da igreja, acerca da obra e acerca do nosso chamado. Então, irmãos, a teologia cristã é uma base, né? Todo seminário teológico, né? Ela aborda diferentes temas, e o tema que nós vamos estar tratando hoje é sobre Cristo, a cristologia, que é a doutrina ou ensinamento de Cristo, que é uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina dessa pessoa maravilhosa, né, da sua obra, né, e tudo aquilo que o envolve. Então, e nós vamos começar já tratando da pessoa, já se tratando de Cristo, né? Vamos, que tal falar da sua pré-existência, né? Eu tenho 62 anos, nasci em 1962, né, 5 de maio, então, portanto, a minha existência compreende esse período, né, de 5 de maio de 62 até o ano que nós estamos. Então, eu tenho 62 anos. Embora a minha existência, né, ela tenha sido, não só a minha, mas como a sua também, ela tenha sido com respeito à nossa eleição, né, o Senhor já havia feito menção de nós antes da fundação do mundo, antes mesmo que a nossa substância estivesse ainda informe no ventre de nossa mãe, o Senhor já fez menção de nós. Mas se tratando da pessoa de Cristo, dessa pessoa maravilhosa do Senhor, ele é uma pessoa pré-existente, ou seja, ele já existia antes mesmo de todas as coisas. Então, isso nós podemos ver já de imediato, né? Em Gênesis capítulo 1, versículo 26, quando o Senhor diz: façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Logo no início da criação, ali, depois da criação, Deus trazendo a existência que não existia pelo poder que há na sua palavra, ele fazendo a criação do mundo, depois de todos, depois dessa parte, né, de alguns itens da criação, houve-se uma conferência, né? Houve uma conferência, né? Porque o verbo está no plural, o verbo fazer está no plural, então façamos nós, né? Então Cristo, ele já estava lá antes da fundação do mundo, né? Com Deus, né? Então a sua preexistência, ela já é confirmada antes mesmo da fundação do mundo, né? Quando Deus ele fez um homem, façamos o homem a nossa imagem, nossa semelhança, tem ele domínio sobre todas as coisas. Então, e Miqueias capítulo 5, eu vou ler aqui para os irmãos, não vou ler todos os versículos porque são muitas coisas, tá, irmão? Mas os irmãos, eu vou fazer menção dos versículos, os irmãos querendo, anota, né? Miqueias capítulo 5, a partir do verso 2, Isaías 9, 6, que diz que ele é o pai, um menino nos nasceu, que ele é o pai da eternidade, né? Então, interessante, a nossa cabeça pode compreender isso, como que um menino pode ser o pai da eternidade. Mas vamos lá, Miqueias 5,2 fala sobre o nascimento do Messias e seu reinado, tá? Miqueias foi um dos profetas, ele fala assim: tu, Belém,
Belém Efrata, pequena demais para figurar no grupo de milhares de Judá. De ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Embora o profeta estava falando acerca do nascimento de Davi, né? Aqui, na realidade, estava falando sobre Cristo. Versículo 3 fala: portanto o Senhor entregará ao teu tempo em que aqui está em dores tiver dado a luz, então o restante dos seus irmãos voltará aos filhos de Israel. Então, eu tomei uma nota aqui, eu botei o lugar do nascimento do rei pastor, né? Belém Efrata, né? Cidade bem de Belém, e a mesma cidade onde o rei Davi nasceu, o homem segundo o coração de Deus, nasceu em Belém nos séculos antes. Então o rei, desde então, não seguiram o Senhor. Ao predizer um novo rei nascido em Belém, Miqueias, aleluia, Miqueias estava invocando a aliança que Deus fez com Davi, né? Séculos depois, essa profecia foi mencionada na resposta à pergunta dos sábios com respeito ao lugar onde Cristo deveria nascer, né? Onde Cristo deveria nascer. Aquela pergunta que Herodes fez no nascimento de Jesus, né? Onde Cristo deveria nascer. Então, irmãos, a sua pré-existência ela está relacionada a essa profecia, né? Que o Cristo ele deveria nascer em Belém de Efrata, né? Isaías 9, versículo 6, vou ler para os irmãos aqui rapidamente. Isaías 9, versículo 6, a partir do versículo 6. Aleluia, glória ao teu nome, Jesus. Vou ler a partir do 1, que fala assim: mas para a terra que estava aflita, não continuar a obscuridade, falando sobre o nascimento do rei, né? Deus nos primeiros tempos tornou desprezível a terra de Zebulon, a terra de Naftali, mas nos últimos tornará gloriosa o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhe a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria aumentaste, alegre-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa, e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros, e o cetro do seu opressor, como nos dias dos midianitas. Versículo 6: porque um menino nos nasceu, um filho nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será, aleluia, maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi, sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. Aleluia. Então, irmãos, tudo isso está correlacionado com a sua pré-existência, né? Tanto no Antigo como no Novo Testamento, né? Eu costumo falar que o Velho Testamento é uma sombra que aponta para o Novo, que é a realidade, né? Você pega a sombra, né? A sombra está aqui, mas a realidade da minha mão está aqui. A sombra da minha mão está sendo projetada aqui, mas a realidade dela está aqui. Então, tanto no Velho como no Novo Testamento, a pré-existência de Cristo ela é confirmada.
Então, em Miqueias nós vimos no Novo e agora vamos ver no Antigo Testamento, no Novo Testamento, né? Onde João capítulo 1 fala que o que? No princípio, né? Vamos lá ver João capítulo 1 para não ficar só nas minhas palavras. João 1:1. João capítulo 1. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Aí o versículo 2 fala, ele quem? Ele estava no princípio com Deus. Aleluia, irmãos. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava onde? Nele. E a vida era a luz dos homens. Por isso que Deus fala, luz, sal da terra, né? E luz para o caminho dos homens, né? A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Versículo 10. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, pela palavra, né? Mas o mundo não o conheceu. Veio para que era seu, quem? Os judeus, e os seus não o receberam. Aleluia, aí que entra a nossa história. Versículo 12, mas a todo quanto o receberam, deu-lhes o poder. Aleluia, amém, amém, Juliana, Deus abençoe, né? Mas todo quanto o receberam, deu-lhes o poder de ser feito filho de Deus, a saber, os que creem no seu nome, né? Versículo 14, e o Verbo, que estava lá no princípio, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória do unigênito do Pai. Então, irmãos, aleluia. Então, maravilhoso, né? João 8:58, Jesus dizendo, né? Jesus dizendo que antes que Abraão existisse, ele falando para os fariseus, eu sou, eu já existia. Então, essa pré-existência, ela é comprovada tanto no Antigo como no Novo Testamento. Então, a sua pré-existência também era comprovada pelas obras, né? Provada por obras. Certas obras atribuídas a Cristo exigem a sua pré-existência. Foi o versículo que nós lemos. Já na criação ele estava com Deus, né? Já na criação ele estava com Deus. Versículo 2 de João, ele fala, ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Então, essa pré-existência, né, já estava também mais que confirmada pelas suas obras. Vou ler Colossenses 1:20, né? 1:16, perdão. Colossenses 1, do 16 ao 20. Isso aqui vai fechar com chave de ouro essa pré-existência, né? Colossenses de 1 ao 20. Colossenses 1, 16 ao 20. Vamos lá. Que fala assim, 16 ao 20. Vamos ler, irmãos, a partir do verso 13, né? 13, fala assim, ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Aí vamos lá agora, 15. Este é a imagem do Deus invisível, né? O primogênito de toda a criação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, né? Aqui está dizendo que ele era o primeiro, o primogênito de toda a criação. Após a morte e a ressurreição, ele também passa a ser o primogênito entre muitos irmãos. Versículo 16, pois nele quem? Na pessoa de Cristo, foram criadas todas as coisas, que nem João diz lá, né? Todas as coisas, tanto nos céus e sobre a terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principado, quer potestades,
tudo foi feito por meio dele e para ele. Versículo 17 diz: ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Ele é a cabeça do corpo da igreja, ele é o princípio, o primogênito entre os mortos, para que em todas as coisas tenha primazia. Aprove a Deus que nele, na pessoa de Cristo, residisse toda a plenitude, e que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então, irmãos, que maravilha, reconciliar-se nele todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus, né? Então Jesus, ele teve que, uma das obras, né, foi retomar a autoridade que Adão havia perdido lá no Gênesis, né? Quando Adão entrega o poder, né, que lhe foi confiado a Satanás, né? Não só o poder, mas toda a criação está sujeita agora a Satanás. E por isso que quando Jesus ele morre na cruz do Calvário, ele fala: Pai, está tudo consumado, está tudo pago, está tudo resolvido, né? Ele fala: todo o poder me foi dado nos céus e na terra, né? Então, irmãos, ele vai reaver, né, pela obra da cruz, ele trouxe de volta a autoridade que foi perdida em Adão. Então, louvado seja Deus. E também no Antigo Testamento, todas as aparições, sempre que você vê o anjo do Senhor, sempre que você vê essa menção, o anjo do Senhor no Antigo Testamento, esse anjo do Senhor, ele aponta para a pessoa maravilhosa de Cristo, né? Então nós vimos a questão da pré-existência. Ele é um ser pré-existente, né? Antes que ele viesse a existir, ele já existiu. Não sei se você entendeu, né? E agora então vamos ver também ele como pré-existência. Agora ele vai se encarnar. Então o segundo item dessa cristologia é a encarnação. O primeiro item então é a pré-existência, e o segundo item agora nós vamos tratar da questão da encarnação, até antecipando, né? E o verbo se fez carne, né? Aleluia. Então encarnação significa estar em carne, porque até então ele é um ser, né? O homem jamais viu a Deus, né? Ele compõe a segunda pessoa da Trindade, né? Embora na Bíblia você não vê esse termo, né, o Deus triuno, né, mas ele compõe a terceira pessoa, e na encarnação, né, João fala que nós vimos a sua glória como do unigênito. Então, homem jamais viu a Deus, mas agora na encarnação, né, ele é Deus encarnado. Então, a sua encarnação ele veio em forma de carne, né? Então Deus, lá em Gênesis, quando Deus começou a sentenciar Adão e Eva, ele falou que Eva teria dores de parto, né? Eu imagino que antes da queda Eva não teria dores de parto, mas depois da queda a dor passou a ser a consequência do pecado. Então, e aqui, para ele se encarnar, irmãos, ele teve que, né, ser fecundado pelos meios normal de todo o nascimento, né? Então a sua criação, irmãos, ela foi grandiosa, ela foi uma criação esplendorosa, né? Porque tu imagina o Deus Todo-Poderoso, o Deus Criador dos céus e da terra, o Deus que traz à existência tudo pelo poder que há na sua palavra. Ele olha para a terra agora, ele vai ter que se encarnar. O Deus antes, né, da sua pré-existência, ele já existia, agora ele quer se encarnar, e para se encarnar ele tem que cumprir, né, a sua própria justiça,
que era através que seria através do nascimento virginal, né? Então, ele, para se encarnar, ele precisou do nascimento, né? E como todo nascimento, como nós não somos ETs, né, irmãos? Nós nascemos do relacionamento dos nossos pais, né? Então, o Espírito Santo, né, Deus acha Maria, né? E fala que o Altíssimo seria gerado nela, e ela fala: aqui está a tua serva, cumpre-se em mim segundo a tua vontade. Então precisou desse nascimento virginal, né, que foi predito, né? Vamos lá, foi predito em Isaías 7,14, né, que diz que Isaías 7,14, que fala que a virgem, Isaías 7,14, olha, irmãos, olha quantos anos, olha quantos séculos, né? Olha como a palavra de Deus se cumpre. Isaías 7,14, vamos lá, que fala justamente a respeito disso, a promessa a respeito do Emanuel. Ele era Deus, né? Antes da sua encarnação, ele tinha uma pré-existência, e na sua encarnação agora ele passa a ser o Deus conosco, o Emanuel. E vou lá, e continuou o Senhor a falar com Acais, dizendo: pede ao Senhor teu Deus um sinal, quer seja embaixo nas profundezas ou em cima nas alturas. Acais, porém, disse: não o pedirei, nem tentarei ao Senhor. Então o profeta então disse o profeta: ouve agora, ó casa de Davi, acaso não vos basta fastigar os homens, ainda mais fastigais também o meu Deus? Portanto, aí ele fala: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e ele chamará Emanuel. Não vou entrar aqui na questão do contexto, né? O contexto aqui era uma profecia acerca de Israel e a Síria, né? Estava em pé de guerra, tá? Mas o contexto aqui que nós estamos tratando aqui é do nascimento do Messias, né? Então esse foi predito pelo profeta Isaías, em Isaías capítulo 7, a partir do verso 14: o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a virgem, para se cumprir o nascimento virginal, vos considerará e dará à luz um filho, ele lhe chamará Emanuel, quer dizer Deus conosco. Agora ele não é só Deus nos céus, adorado pelos anjos, mas agora ele se tornou Deus conosco, Emanuel. Então, irmãos, a sua encarnação foi maravilhosa. O nascimento é virginal, foi predito em Isaías 7,14, e foi provado, né? E foi provado com seu nascimento, porque o pronome feminino no emprego em Mateus 1,16, vamos lá, Mateus 1,16, cadê? Indica que o nascimento de Jesus veio por Maria apenas, não por José, né? Houve só a participação de Maria, mas não houve a participação de José. Ou seja, o Espírito Santo, Maria foi concebida pelo Espírito Santo. Tá, irmãos? Então, isso está em Mateus 1,16. Então, as suas razões. E qual foram as razões da encarnação? Né? As razões da encarnação é revelar Deus ao homem. Meu Deus, isso é maravilhoso. Revelar Deus aos homens. João 1,18. Vamos passar pela Bíblia hoje, irmão. João 1,18. João 1,18. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. João 1,18 fala que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Então ele quis se revelar aos homens, ele mesmo quis se revelar aos homens, né? A segunda razão da sua encarnação, prover um exemplo de vida, né? Um exemplo elevado, um padrão elevado, né? Que somente ele poderia cumprir em nós.
proveu um sacrifício pelo pecado. Ele veio para isso, para morrer pelo nosso pecado. Ele veio como um sacrifício. Ele sabia que ele seria sacrificado pelos nossos pecados. Hebreus 10, do 1 até o 10, depois os irmãos leem. Também o outro item da sua encarnação, aleluia, isso eu gosto muito, que ele veio para destruir as obras do diabo, né? João 3, 8. Ser um sacerdote misericordioso, aleluia. Qual a função do sacerdote? Trazer Deus até o homem e levar o homem até Deus. Somente Jesus, irmão, somente na sua encarnação, porque ninguém jamais viu a Deus, né? Mas aprove a Deus revelar-se através de seu unigênito até nós. E para cumprir a aliança davídica, ele havia feito uma aliança a Davi, que não faltaria rei sobre a casa de Davi, né? Então ele veio para cumprir essa aliança. Quando ele faz essa aliança, ele estava falando era dele mesmo, que ele queria reinar, porque o reino de Davi passou, o reino de Salomão passou, mas o seu reino será sempre eterno, aleluia, né? E para ser sobremaneira exaltado, aleluia, acima de todos os céus. Agora ele está assentado à direita, mas direito ao lado da honra, está assentado ao lado do Pai, né? E exaltado, ganhou o nome que está acima de todo nome, o nome sobre o qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Quer salvação? Precisa invocar esse nome. Quer salvação? Precisa receber esse nome, porque a sua obra salvídica, o passo da encarnação culminou, né? Já estava culminando com o passo da salvação da humanidade. Porque se ele não se encarna, irmão, né, o que seria de nós? Satanás estaria vitorioso, mas ele deu esse espaço, né? Pré-existência, né? Encarnação, quando ele se encarna, ele entra no ventre de uma mulher, passa por 9 meses, tem um nascimento, né? Nasce como qualquer criança, né? Cresce, se desenvolve. Lembra quando ele com Maria e com José, que esqueceram em Lucas, né? Lucas 2, esqueceram lá no templo com uma criança. Quando eles procuram, estava ele, um menino de 12 anos lá no meio dos fariseus ensinando, e a Maria fala: meus filhos, a gente procurou em todos os lugares, e ele fala: mas não convém que eu estivesse na casa do meu pai. Então todo esse espaço, irmãos, foram dados por sua encarnação, e as suas razões da encarnação foram essas. Eu vou repetir aqui para você, né? Revelar Deus ao homem, prover um exemplo de vida elevado, né? Uma vida ressurreta, uma vida de ressurreição, né? E prover o sacrifício pelos nossos pecados, destruir a obra bem do diabo, ser um sumo sacerdote misericordioso e cumprir a aliança davídica e ser sobremaneira exaltado, como diz em Filipenses 2,9, tá? E a segunda parte da encarnação é a sua pessoa, a pessoa de Cristo encarnada. Nessa encarnação incluía, né? Aleluia, incluía a divindade plenamente mantida, né? Perfeita humanidade, olha só, irmãos, e uma união, e uma única união, né? Uma união numa única pessoa para sempre. Então ele era Deus encarnado, ele era 100% homem, 100% Deus, mas no seu ministério terreno, irmãos, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Aleluia, isso que me encanta na pessoa de Cristo, né? A sua humildade. Ele veio para uma missão, ele veio para cumprimento de uma missão, ele veio sabendo para que ele estava vindo, né? Ele veio, e quando ele veio, né? Por isso
ele, por exemplo, assim, essa união, essa única união numa pessoa, né? Ele sabia que o Pai estava com ele a todo tempo, né? O único momento em que o Pai não esteve com ele foi na cruz. Aleluia, irmãos. Como é bom a gente poder desfrutar isso, como é bom a gente poder ter uma compreensão mais acurada a esse respeito, né? E após a sua encarnação, houve agora a sua humanidade, né? A sua humanidade. Ele possuía um corpo humano, ele não era um ET, ele possuía um corpo humano, e como corpo humano, né? Como nós temos um corpo, eu nasci da minha mãe, da minha saudosa Dona Vanilde, e meu saudoso pai, né? Ele foi nascido de uma mulher. Isso fala lá em Gálatas 4, vamos ver, Gálatas 4, se não me engano, 4:4, Coríntios, Gálatas 4:4, vamos ver se é isso mesmo, Gálatas 4:4, é isso mesmo, tá, irmão? Isso não é pregação, isso é um estudo, é uma comunhão. Gálatas 4:4 fala: vindo, porém, a plenitude do tempo, olha aí, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar o que estava sob a forma da lei, a fim de que recebêssemos a filiação, ou adoção de filhos, né? Aleluia. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, pré-existência, né? Deus lá antes da fundação do mundo, né? Quando chegou a plenitude do tempo, essa plenitude do tempo seria o tempo que Deus estabeleceu para a sua encarnação. Então, vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, porque ele tinha falado lá, né, lá no jardim do Éden, que a mulher teria dores de parto, né? Então, irmãos, como isso é maravilhoso saber que Deus, ele é justo em si mesmo, né? Que ele cumpre toda a sua justiça. Então, a pessoa do Cristo encarnado incluía uma divindade plenamente mantida, né? Perfeita humanidade e união numa única pessoa para todo sempre. Ele não pode se desvencilhar, né? Então, e na sua humanidade, na plenitude do tempo, né? Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus envia, né? O seu Filho, nascido de mulher. Então, foi sujeito a crescimento. Eu falei isso antes, né? Ele foi crescendo como qualquer pessoa, está em Lucas 2:52. Foi visto e tocado por homens, né? E não era um ET, ele era pessoa humanamente, que nem eu e você. A diferença é que ele não tinha pecado, ele tinha impecabilidade, né? Ele não era pecador conosco, ele só tomou a nossa forma humana, mas sem a natureza do pecado. Ele só pegou a nossa forma humana para crucificar o pecado na cruz, tá, irmãos? Então, nascido de mulher, sujeito a crescimento, né? Normal, visto e tocado assim por homens, sem pecado. Hebreus 4:15, aleluia. Isso eu faço questão de ler. Sem pecado, aleluia. Ele era sem pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh Deus, como tu és maravilhoso. Hebreus 4:15, quer ver só? Olha aqui para os irmãos. 4:15, que fala: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas, porém, todavia, contudo, sem pecado. Tá, irmãos? Então, ele teve uma vida elevada, né? Ele teve um exemplo de vida elevado, né? Ele foi uma pessoa que reunia, né, nele, né, toda a sua plenitude,
toda a sua divindade. Tá bom, irmãos? Então, ele tinha a plena divindade mantida nele mesmo, tá? Ele nasceu de uma mulher, foi sujeito a nascimento comum, né? Foi visto e tocado bem pelos homens, sem pecado, possuía alma e espírito, né? Mateus 26, 38, ele fala que a minha alma está amargurada, está triste, né? Lucas 23, 46, que prova que o espírito dele estava amargurado. Então, irmãos, foi sujeito às limitações da humanidade. E embora ele sendo Deus encarnado, né, o Emanuel, ele não exerceu o seu poder, né, como Deus, né? Ele era limitado, ele foi limitado aqui, ó, limitado nesse corpo, assim como o nosso corpo é limitado, né? Ele teve a sua divindade foi limitada na sua, meu Deus, na sua humanidade, foi sujeito às limitações da humanidade, né? Ele sentiu, o que quer dizer com isso? É que humanamente nós temos fome, né? Temos fome, temos sede, temos a nossa necessidade, temos tudo isso. O Senhor, ele foi limitado na sua humanidade. Ele sentiu fome, sentiu sede, se cansou, chorou, foi tentado, mas em todas as coisas ele foi um vencedor, tá? E recebeu nomes humanos, né? Recebeu nomes humanos, filho do homem, filho de José, filho de Maria, né? Assim como eu sou Robson, é Robinho, é Binho, depende, né? Apelido, né? Mas ele recebeu. Então isso mostra que por que a Bíblia faz questão de mostrar isso, que mostra que ele teve um viver simples, mas elevado. Ele teve um viver que ele veio como o Emanuel para elevar, né, o padrão de vida, ser um exemplo de padrão em vida, tá? Tudo aquilo que Adão perdeu lá no Éden, ele veio para elevar esse padrão. Por isso, irmãos, que ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele se limitou a essa humanidade, né? Ele recebeu nomes humanos, eu falei aqui, e também foi como humano, né? Na sua humanidade, né? Você conhece algum ser humano que não morreu? Né? Então, como humano, ele teve que morrer. Mas a minha outra pergunta: você conhece alguém que morreu e ressuscitou e está vivo até hoje? Lázaro, talvez você falou Lázaro, né? Lázaro morreu, mas ele ressuscitou, mas ele morreu de novo. Mas esse aqui não, ele morreu, mas ressuscitou e vive para todo sempre. Jesus é o que era, o que é e o que haverá de vir. Tá bom, irmãos? E esse é o lado, né? Então vamos lá: pré-existência, encarnação, humanidade, né? E agora nós vamos ver a sua divindade. Aleluia! Na sua divindade, né, é provada pelos seus nomes. Hebreus 1:8. Vamos lá, vamos ver o que Hebreus 1:8 fala. Havendo Deus, quer ver só? Cadê? Vê se não é isso. Hebreus 1:8 fala o quê? Mas acerca do Filho, o teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Aleluia. Então, a sua divindade é aprovada pelo seu nome. Deus, ele também é Deus, tá? Hebreus 1:8. Filho de Deus, Mateus 16:16. Isso. Senhor, Mateus 22, do 43 ao 45. Grava aí, tá, irmão, que há muitos versículos. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Aleluia. Está lá em Apocalipse 19:16. A sua divindade também foi provada por suas características. E quais são as características? Ele é onipotente. Mateus 28:18. Eu vou ler isso aqui. Mateus 28:18 fala da sua. Mateus 28:18. Glória a Deus. Louvado seja o seu nome, Jesus.
E portanto, pregai. Amém? Cadê? Mateus 28, 18. Jesus, aproximando-se, falou, dizendo: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Aleluia. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Está falando da sua onipotência, né? João 1,48. João 1,48 fala da sua onisciência. 1,48 fala da sua onisciência. Perguntou-lhe Natanael, aleluia, de onde me conhece? Respondeu-lhe Jesus: Natanael, antes de Felipe te chamar, eu te vi, né? Quando tu estava debaixo da figueira. Então, isso está comprovando. E Mateus 18, 20 fala da sua onipresença. Mateus 18, 20 fala da sua onipresença, né? Mateus 18, 20. Mateus 18, 20. Aleluia. Glória ao teu nome, Jesus. Porque onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vós, tá? Então, fala da onisciência, onipotência e onipresença de Deus. Isso tudo na questão da sua divindade, né? Também a sua divindade foi provada pelas obras, né? A obra da criação, eu já li, João 1,3, né? A sustentação, que ele sustenta todas as coisas pelo poder que há na sua palavra, Colossenses 1,17, né? É o único que tem o perdão dos pecados, é o único que pode perdoar os pecados, né? E ele deixou esse exemplo assim para nós. Lembra de Pedro? Quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, eu terei que perdoar? 7 vezes? Não, 70 vezes 7. Então, irmãos, a sua divindade também foi provada pela ressurreição dos mortos. Eu falei, né? Humanamente falando, ele teria que morrer, mas ele foi o único que morreu e ressuscitou de dentre os mortos. É o único que tem o poder de julgar. Cuidado, tá? Não julgue para não ser julgado. Pela mesma medida que tu julga, vai ser julgado. Então, todo julgamento só cabe a ele, né? E também foi o único que pôde enviar o Espírito Santo. Se eu não vou, se eu não subir, ele não vai descer, né? O Espírito da realidade, o Espírito que vai guiar a toda a realidade, que vai revelar a toda a verdade, o Espírito da consolação, né? que traz conforto. Também esse mesmo Espírito que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então foi enviado por ele. Isso prova, isso é tudo comprovando a sua divindade, tá? Provada, isso comprovando a sua divindade. Outro típico da sua divindade é provada pela adoração oferecida a ele, né? Hebreus 1:6. Hebreus 1:6 fala da questão da adoração. Hebreus 1:6. Assim como também no nascimento, né? Os 3 reis, aqueles 3 reis foram adorar, levaram mirra, né? Cálamo e cinamomo para o adorar ao Senhor. Aqui também vem dizendo em Hebreus 1:6, vem dizendo assim. E novamente, ao introduzir o primogênito do mundo, diz: e todos os anjos de Deus o adorem, tá? Foi adorado bem por homens, Mateus 14:33, e por todos nós o adoramos, aleluia. E a sua divindade também foi provada, né, por igualdade na Trindade, ou seja, Pai, Filho, Espírito, Pai, Filho e Espírito coexistindo em uma única pessoa, né? Não são pessoas separadas, né, mas coexistindo em uma única pessoa, tá? Ele estava junto com o Pai. João 14:23 mostra-me o Pai, né? Aquela pergunta: mas Senhor, mostra-me o Pai. Felipe, todo tempo estou contigo, como é que tu me diz, mostra-me o Pai, né? Quem vê a mim vê o Pai, né? Com o Pai e com o Espírito, né? Quando ele manda
os discípulos, ide, portanto, fazer discípulo a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mateus 28, do 19. E também em 2 Coríntios 13, que é a graça do Pai, o amor do Pai, a graça do Filho e as consolações do Espírito Santo. Então, tudo isso comprovando, né, a sua divindade. E a questão agora que nós vamos ver é a vida terrena. A vida terrena, porque ele vivia aqui na terra, né? Ele vivia nos céus, ele vivia aqui na terra. Então a vida terrena teve a sua preparação, que foi o quê? O seu nascimento, né? O seu nascimento, a infância, pré-adolescência e crescimento até maturidade, batismo e tentação, tá? Então foi uma pessoa normal, ele teve um viver normal, né? Ele já por exemplo, eu sempre falo, né, que assim, ele já poderia ter vindo com 30 anos e cumprir só 3 anos e meio do seu ministério, mas ele teve que cumprir toda a justiça de Deus, né, tudo aquilo que Deus havia determinado, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Já imaginou se ele falasse que a mulher teria dores de parto e quando chegasse a vez dele se tornar o Emanuel, ele instalasse o dedo e estava aqui, não teria muito fundamento. Então a sua vida terrena está correlacionada à sua humanidade, né? Está relacionada à sua humanidade. Dentro da sua humanidade ele teve um viver normal, né? Ele nasceu, teve infância, pré-adolescência, crescimento até a maturidade. Quando ele chegou à idade adulta, foi batizado, né? Não é isso? E depois do batismo veio a sua tentação, e logo depois começou o quê? O início do seu ministério terreno, com a sua pregação inicial na Judéia, né? Em João 2,13, é isso? Vamos lá ver, João 2,13. João 2,13. Acho que fala sobre o primeiro milagre dele, né? João 2,13. 2,13. Aleluia, glória a Deus. Como é bom estudar a palavra, né, meus irmãos? João 2,13. Preparação. João 2,13. 2,13. Vamos lá. Estando próximo à Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam... O que é isso aqui? Ah, tá, sim. A sua pregação, isso aí. Encontrou no templo os que vendiam, os cambistas assentados. Tendo feito um arrozague de corda, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas, como os bois, derramou no chão o dinheiro dos cambistas e virou a mesa e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa do meu pai, né, casa de negócio. Então lembraram-se os seus discípulos do que ele havia dito: o zelo da tua casa me consumirá. Então aqui ele começa na Judéia o seu ministério, né? Depois vai para o ministério da Galileia, onde ele faz as escolhas, né, isso, dos seus discípulos ali, tá? A ministração em Péreas está lá em Lucas 9:51, tá? E 18:29 também. Depois os irmãos leem. Teve a sua paixão, né? A sua última semana em Jerusalém. Foi traído, preso, julgado perante Anás e Caifás, né? Julgamento perante Caifás, julgamento perante Pilatos e julgamento perante Herodes. Tudo isso segundo julgamento, né? E um outro segundo julgamento perante Pilatos. Depois a crucificação, sepultamento, embora tivesse tomado toda a precaução quanto ao seu sepultamento, ele ressuscitou, e logo após a ressurreição, né? Então ele ressuscitou. Então depois que ele ressuscita, né?
após a sua ressurreição e a ascensão, né, ele ainda aparece para um monte de pessoas, né, para ele fica ainda, né, 40 dias, depois mais 10, até completar o dia de Pentecoste, onde o Espírito Santo desce e ali a igreja ela é gerada, tá bom, meus irmãos? Lembrando que também, né, nessa humanidade ele se esvazia de si mesmo, a kenosis, né, a kenosis de Deus, que significa esvaziamento, em outras palavras, as quais foram as limitações do Cristo encarnado sobre a terra, né? Então a kenosis é isso, ele se esvaziou, embora ele sendo Deus, ele não teve como usurpação ser Deus, né? E isso está em Filipenses 2,7, a si mesmo se esvaziou, ou seja, ele se humilhou, se esvaziou de si mesmo, né? E hoje, irmãos, quantas pessoas, quantos de nós, querendo ser alguma coisa, e o Deus de toda a glória se esvaziou de si mesmo. Aleluia, que o Senhor nos leve a essa realidade, né, meus irmãos? Tá? A verdadeira doutrina da gnosis envolveu o quê? Envolveu o encobrimento da sua glória, ou seja, embora ele sendo Deus, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus, né? Ele na sua humanidade, a glória divina foi encoberta pela humanidade. Isso é tremendo, irmãos. A sua condescendência em assumir a semelhança de carne pecaminosa durante a encarnação. Tu já imaginou isso que eu falei? Um Deus poderoso, Deus puro, santo, né? Tornar a forma humana, a forma do pecado, né? Porém sem pecado. Então a sua condescendência em assumir a semelhança da carne, né, pecaminosa durante a encarnação. O não uso voluntário também, tá? Isso tudo envolvendo a sua gnose, né? Ele não usou os poderes de Deus que ele tem, né? O não uso voluntário de alguns dos seus atributos durante a sua vida terrena, né? Quando ele foi questionado pelos governadores, por Pilatos, ele pergunta: tu és o rei dos deuses? Tu o diz. Então, irmãos, quando ele foi tentado, na sua tentação, se tu és filho de Deus, transforma. Era fácil para ele, mas não, ele não teve uso voluntário de alguns dos seus tributos divinos durante a sua vida terrena. Agora tem também as teorias falsas, né? Tem as teorias falsas da gnose. É que as pessoas falam, né? Dizem que Cristo ele abriu mão, ele perdeu de certos tributos. Não, isso não. Ele não usou voluntariamente. Então algumas pessoas atribuem o fato de que ele abriu mão ou perdeu certos tributos durante a vida terrena, né? Aí eu botei aqui: se isso tivesse acontecido, ele teria deixado de ser Deus, né? Durante aquele período, ele não deixou de ser Deus quando ele estava encarnado. Ele é o Emanuel. Emanuel significa o Deus conosco, tá? E o outro item, né, que nós também não podemos deixar passar em branco, é a sua impecabilidade. O que é impecabilidade? Impecabilidade isso mostra que Cristo ele era incapaz de pecar, né? Nós, como pecadores, nós pecamos a todo tempo, mas ele não. Ele tinha a sua impecabilidade, ele não era jamais capaz de pecar, né? Se Cristo era incapaz de pecar, não poderia ter sido genuinamente tentado. Portanto, não poderia ser o sumo sacerdote compassivo, não é isso? Mas ele foi tentado, né? Ele foi tentado e suportou a tentação. Por isso que ele se compadece de nós. Por isso que quando eu peco, que o diabo ainda tem acesso ao trono, né? Que vai lá apontar. E quando Deus se levanta para julgar, ele fala: Pai, eu sei o que é isso, né? Eu assumi a forma humana. Ele se compadece das nossas fraquezas, como sumo sacerdote, né? E também como nosso advogado. Ele está advogando nesse exato momento acerca de mim, acerca de você no reino
do seu Pai, para onde nós iremos pela eternidade. Tá bom, meus irmãos? E vamos correr um pouquinho. A tentação provou a impecabilidade de Cristo. A tentação também o capacitou a ser o sumo sacerdote misericordioso. Se eu venci, eles também podem vencer, né? E o item 8, né, da sua trajetória é sobre a sua morte, né? Isso também nós vamos ver também mais tarde na doutrina da salvação, né? Ela está ali na soteriologia, acerca da doutrina da salvação. Nós vamos tratar disso mais adiante. Então, irmãos, aí teve a sua morte, né? Ele morreu, né? Eu botei aqui, no Antigo Testamento, ele é como um fio de escarlate, percorrendo a história todinha, né? Como o próprio Cristo demonstrou em Lucas 24, 27 a 44. No Novo Testamento ele é mencionado, né? Pelo menos 175 vezes a questão da salvação. Então todo o Antigo Testamento que eu falei anteriormente era aquela sombra que apontava para a realidade. Então todos aqueles milagres que aconteceram, aquelas coisas todas lá, todos aqueles itens do Velho Testamento apontam para a pessoa de Cristo, tá? E a sua morte, né, a descrição da sua morte foi um resgate. Ele teve que morrer para resgatar, né? A morte de Cristo pagou o preço da penalidade pelo pecado, não é isso? Adão conseguiu enganar, conseguiu fazer com que o diabo conseguiu com que Adão pecasse. Então Deus teve que pagar para nos reaver de volta, pagou o preço da reconciliação, né? Foi uma reconciliação, ou seja, ele nos reconciliou com Deus. Agora nós temos paz com Deus através de seu Filho Jesus. Então teve um resgate, teve uma reconciliação, tudo isso dentro da sua morte, né? Uma morte toda inclusiva, com um resgate, uma reconciliação, né? A morte dele também foi propiciação. Isso nós vamos ver mais à frente em soteriologia, no estudo da doutrina da salvação, né? Foi uma propiciação, né? Quer dizer, a justiça de Deus foi plenamente satisfeita com a morte de Cristo, né? Na cruz do Calvário. E também a sua morte foi uma substituição, né? Foi uma morte substantiva. Ele nos substituiu. Quem era para morrer lá seria nós, mas a morte dele foi uma substituição. Cristo morreu no lugar dos pecadores, uma prova do amor de Deus por nós. Eu falo que a maior prova de amor é contada com o escravo e com uma coroa de espinho numa cruz, no madeiro. Então essa é a maior história do amor da humanidade, o amor de Deus pela sua humanidade, tá? E não ficou na morte. Após a morte teve a sua ressurreição. Ao terceiro dia ele ressuscita, né? E o fato é que eles foram lá, tomaram toda a precaução com o túmulo, mas o túmulo está vazio. Depois da sua ressurreição, ele ainda teve ainda por 40 dias, né? 50 dias aparecendo, tendo aparições para os seus discípulos, né? Indo ao caminho de Emaús, quando os discípulos estavam aprisionados, estavam trancados nas cavernas, que ele chega e disse: Pai, se seja convosco. Tomé não estava. Na semana seguinte, Tomé faltou aquele culto, né, irmão? Na semana seguinte, Tomé estava no culto. Ele disse: Tomé, seja crente, eu venho aqui, apalpa minhas mãos. Então tudo isso são a teoria da sua ressurreição, né? Ele aparece também a outras mulheres, aparece a Pedro, né, aos discípulos, ao caminho de Emaús, aos 10 discípulos, né, e aos 11, lá no Mar da Galileia, quando Pedro fala: vou pescar, e todos eles foram com Pedro. Então, irmãos, também a Paulo, não podemos esquecer de Paulo, né? Isso em 1 Coríntios 15, né? E também apareceu a Paulo, né? E também outro quesito dessa ressurreição,
né, foi a existência da igreja, aleluia, né, e a mudança operada nos discípulos, ou seja, quando o Espírito Santo desce, né, sobre os discípulos, eles têm a sua vida mudada, né, eles de fato e de verdade são outra criatura. Eu sempre falo, estava falando com a minha mulher essa semana, o Antigo Testamento, Deus faz uma casa, mas mora fora. No Novo Testamento, Deus passa para dentro da casa que Ele construiu, tá? Então agora Ele está morando dentro do Espírito. Quando Ele entra para dentro dos seus discípulos, os seus discípulos automaticamente têm uma nova postura de vida, né? Essa vida ressurreta, essa vida elevada. Aqui é a vida que Paulo fala, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, tá bom? A mudança operada nos discípulos, aí até que vem o dia de Pentecoste, né? E até que vem o dia de Pentecoste, onde todos ali em Jerusalém, de fato, de verdade, são gerados como igreja, e ali, de fato, de verdade, de ambos os povos, eles fazem um só povo. Agora não é grego, não é judeu, não é preto, branco, todos agora fazem parte da igreja, né? Vamos lá, o significado dessa ressurreição, para a gente terminar, né? O significado dessa ressurreição. Bem, para Cristo, provou que Ele era o Filho de Deus, Romanos 1,4, confirmou a verdade de tudo que Ele dissera, Mateus 28,6, e para todos os homens, né? Ele confirmou a verdade de tudo que Ele dissera, lá em Mateus 28, para todos os homens, né? Torna certa a ressurreição de todos, né? Aquele que crê em mim, ainda que seja morto, viverá, não é isso? Garante a certeza do juízo vindouro, e para nós os crentes, dá a certeza da aceitação perante Deus, aleluia. Supre poder para o serviço de cristão, ou seja, nos deu dom para poder servir. Garante a ressurreição do crente, aleluia. Designa Cristo como cabeça da igreja, né? A sua ressurreição, na sua ressurreição, Ele deixa de ser o primogênito para ser o cabeça, né? Ele é o primogênito, Ele era o unigênito, passou a ser o primogênito, agora Ele é o cabeça da igreja, aleluia. E garante-nos como sumo sacerdote misericordioso nos céus. Eu falei, nós temos um sumo sacerdote, aquele que intercede por nós, né? E após a sua ressurreição vem a sua ascensão, tá? Atos 1,19, varões em Galileus, o mesmo Cristo que tu está vendo subir, né, sendo levado às alturas, do mesmo modo o verão, né? Isso fala, né, em Mateus que Ele virá sob as nuvens com todo o poder e glória, da mesma forma como vimos, como os varões galileus viram subir, Ele voltará, tá? Então Ele foi ascendido aos céus, né? Findando o período da limitação a que Ele se sujeitou. Agora Ele está um homem ressurreto subindo ao céu. Agora há um homem, aleluia, há um homem na glória, irmão. E quando tu chegar lá, tu vai poder certificar-se dos cravos nas suas mãos, tá? A exaltação, Ele foi exaltado, o nome está acima de todo nome, né? Foi o precursor, foi o primeiro e único que morreu, que ressuscitou, né? Deu início ao ministério de sumo sacerdotal. Ele agora está exercendo junto, né, lá no céu, o ministério sacerdotal. Ele é o nosso sumo sacerdote, que diz lá em Hebreus, né, Hebreus 4, nós temos o sumo sacerdote na casa de Deus, que intercede por nós, e Ele está preparando um lugar para nós como povo, aleluia. João 14,14, não é isso? 14,2, a casa do meu pai é muita morada, e tomou todo o senhorio da igreja, isso tudo na sua ascensão, tá? E o seu ministério atual hoje no céu, qual é? No céu, o atual ministério de Cristo no céu é todo relacionado direta ou indiretamente à sua função de mediador, e é revelado por 7 ilustrações. Vamos lá. Primeiro, o último Adão e a nova criação. Aleluia. 1 Coríntios 15:45, né?
Lê lá depois, irmão, tá? Cristo como o doador da vida, aleluia. Cristo, o cabeça da igreja, o seu corpo, né? Ele como cabeça, ele dá direcionamento, ele sustenta, ele dá concessão, ele deu dons para que nós pudéssemos exercitar como igreja. Ele é o pastor e ovelhas, pastor de ovelhas. Ele dá direção, como pastor ele dá direção e tem cuidado sobre as suas ovelhas. Ele também é a videira e o ramos, né? Significado, ele que produz, sem mim nada podeis fazer, né? Então ele fala de produção espiritual, né? Também ele é a pedra angular e a pedra do edifício, significa a vida e esperança. Também é o sumo sacerdote e o sacerdócio real, sacrifício e intercessão, né? Ele que intercede por nós. Ele é o sumo sacerdote, aquele que intercede ao Pai, aquele que oferece sacrifício e se ofereceu como sacrifício ao Pai, né? E nos outorgou um sacerdócio real. E também o noivo e da noiva, é o significado da prontidão. Eis o noivo, né? Quando fala do noivo, tu lembra da noiva, né? As 10 virgens. Então, irmãos, tudo isso nós vimos rapidamente, né? Está ligada a essa pessoa, né? Como eu falei no início, não é no momento, é exaurível a gente poder, em poucas horas, né? Esgotar, né? Tudo isso que diz respeito a essa pessoa maravilhosa e a obra maravilhosa de Cristo. Mas espero ter contribuído em alguma coisa, né? Aí para os irmãos. Espero ter contribuído de alguma forma. E aqui fica o meu conselho, né, irmãos? Como eu sempre falo, vamos cair na palavra, vamos ler a palavra, porque os tempos são maus, os dias são maus. A cada dia que passa, né, as coisas vão estamos mais perto ainda, né, mais perto ainda da volta do Senhor, né? Nós iremos nos encontrar com eles. Eu creio no arrebatamento assim da igreja, eu creio, né, que a igreja ela vai ao encontro do Senhor, também como eu creio que nem todos irão, né? Há uma parte, isso é comprovado pelas 10 virgens, 5 eram prudentes, 5 eram nécias, 2 estarão numa cama, 1 será levado, 1 será tomado, 2 estarão no moinho, 1 será tomado, 1 será deixado. Então isso mostra a questão de uma metade passa e a outra metade não, tá? Então, irmãos, que você e eu possamos cada vez mais mergulhar. Esse é o maior mergulho que a gente pode dar, é mergulhar na palavra, aprender, né? Não para nós sermos acima de ninguém, mas para nós entendermos de fato e de verdade a mensagem da cruz, saber qual é o propósito eterno de Deus, por que Deus preparou todas essas coisas, saber, né? Isso muda a nossa vida, isso dá um novo sentido, muda o rumo da nossa vida, né? E também para nós também termos a plena ciência, quando nós chegarmos lá, estivermos bem com o Senhor, ver que todo esse caminho que foi traçado até nós, para que nós pudéssemos retornar ao seu propósito original. Então que Deus te abençoe, não só hoje, mas para todos sempre, e em breve nós estaremos aí com a soteriologia, com o estudo da salvação, também é muito bom, toda essa parte aí, o que eu puder fazer, o que eu puder, a gente está orando ao Senhor aí, para a gente estar falando um pouco, né? Ter mais conhecimento um pouquinho, né? O conhecer não ocupa espaço, né? E que nós podemos de fato e de verdade conhecer um pouco da grandeza desse Deus que é ilimitado, tá bom, meu irmão? Então que Deus te abençoe, obrigado pela tua companhia, e que a graça de nosso Senhor Jesus, Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus e as consolações do Espírito Santo seja com todos vós, e que tenha uma noite de paz, uma paz que excede a todo entendimento humano. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.